Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, livro do Gênesis, capítulo de número 26, versos de número 12 e 13. Gênesis, capítulo 26, versos de número 12 e 13. Glórias a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Glória a Deus. Estarei fazendo menção do texto. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Os irmãos podem se sentar glorificando e exaltando o nome santo de Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o texto que eu acabei de fazer menção nesta noite, na qual os irmãos foram testemunhas oculares da leitura deste texto, é um texto em que vemos um fato histórico, na qual diz em que Isaque, o patriarca, filho do patriarca Abraão, prosperou de tal maneira em uma terra muito distante. Sabemos bem que Isaque é o filho da promessa, na qual Deus havia prometido a Abraão, o seu humilde servo. Uma promessa na qual durou aproximadamente 20 a 25 anos para ser cumprida. Deus havia falado com Abraão que daria a ele um filho. Só que Abraão, na ótica humana, achou que não podia ter um filho. Por quê? Porque Abraão já era avançado em idade, e a sua esposa também. E para priorar ainda as coisas, a sua esposa era estéril. Só que Deus, quando Ele quer fazer, e Ele promete que vai fazer, pode ter certeza que a promessa se cumprirá, mediante a vontade de Deus fazer essa promessa se cumprir. Este foi Abraão, alguém na qual Deus havia falado para ele, desde o capítulo 12 de Gênesis, para ele sair daquela terra que ele vivia, e ir para uma terra que ele o mostraria, a saber, o Senhor nosso Deus. Só que preste atenção, Abraão foi um tipo de pessoa na qual viveu em conformidade com a vontade de Deus. Eu vou simplificar para você. Abraão foi um tipo de crente que viveu em obediência à vontade de Deus. Nos tempos em que nós estamos vivendo, queridos e amados irmãos, infelizmente, são tempos difíceis da atualidade. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, muitas pessoas querem servir a Deus, mas não querem obedecer ao Deus que os chamou para o servir. Muitas pessoas querem estar na presença de Deus, mas têm uma dificuldade terrível de ser obediente a Deus. E é por isso que na caminhada cristã acaba se frustrando, porque Deus fez promessa que vai fazer, vai acontecer, vai levar, vai levantar. Aí talvez você se pergunta, quantas promessas eu recebi de Deus, mas até hoje não vi nenhuma delas se cumprir. E eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo: tu tem obedecido ao Senhor conforme Ele quer que tu obedeça a Ele? Porque existe, meu irmão, muitas pessoas no tempo que nós estamos vivendo, que acham que está na presença de Deus, ele se torna dono do teu próprio nariz. Não é dessa maneira. Servir a Jesus, decidiu estar na presença de Deus, tu tem que andar em conformidade com a vontade dEle. É algo tão simples, que muitas das vezes também se torna tão difícil, que é obedecer a Deus. Tu lembra desde lá do princípio, quando Deus cria o homem, no capítulo 1 de Gênesis, verso 26 e 27, o texto diz que Deus soprou, Deus formou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, e
soprou sobre ele o fôlego de vida, e falou para o homem, que este domine sobre a árvore do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo o gado e sobre toda a terra. O homem não era só dotado de conhecimento e sabedoria, mas foi outorgado também pelo próprio Deus todo o poder e autoridade. Tu quer ver uma coisa? Quando Deus faz este homem, a Bíblia diz que este homem, ele nomeou todos os animais. Este homem tinha domínio de tudo. Já deu para perceber que era um ser superdotado de conhecimento, inteligência e sabedoria. Só que mesmo esse todo entendimento, conhecimento e sabedoria, não foi o suficiente para que esse homem se mantesse fiel a Deus, na obediência. Gênesis 2, capítulo 9, a Bíblia diz que Deus colocou duas árvores em um espaço geográfico, dentro de um jardim, na qual se chamava Éden. E nestas duas árvores, tinham a árvore que dava o fruto da vida, e a árvore que dava o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que no capítulo 2, verso 14, Deus dá uma ordem para Adão. Adão, de todo o fruto desta árvore você pode comer. E de todas as árvores também que encontra no jardim, você também pode comer. De menos a árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia que tu comer do fruto desta árvore, você morrerá. É aqui que nós aprendemos uma lição. De nós aqui, se soubéssemos que teríamos o direito da vida eterna, condicionada em uma só coisa, a obediência. Mas eu digo a vida eterna nesta terra. Nós sabemos que nós temos o direito da vida eterna, mas no presente momento atual, Deus chegar, a partir de agora tu é um ser eterno. Qual de nós não queríamos ser eternos? Só que aprendemos uma coisa: o homem está mais interessado no poder do que no obedecer. Só que existe um porém: o poder gera morte, mas o obedecer a Deus gera vida eterna. E parece que é algo tão difícil, meu irmão, que pessoas têm deixado negligenciar isso, obedecer a Deus. Só que aprendemos com Abraão, um exemplo de servo obediente ao Senhor, na qual quando Deus chama ele, sai da tua terra, ele fala, saiu. Mais à frente Deus vai provar a este servo, após conceder a ele o filho da promessa, a saber, Isaque, que no hebraico significa risos. Era algo que eu creio que Deus queria tratar com Abraão e com Sara. Porque quando Deus falou para Abraão que ele iria ter um filho, Abraão riu. Quando Deus falou, quando Sara estava na tenda ouvindo a conversa de Deus com Abraão, ela também riu, num tom de incredulidade. É por isso que o nome do menino foi dado pelo próprio Deus, Isaque, que significa riso. E certa feita Deus vai pedir a Abraão, Abraão, me dá teu filho, sacrifica ele para mim no holocausto. É algo que era contra a lei de Deus, sacrifício humano. Só que Deus provou a Abraão. Só que Abraão, meus queridos e amados irmãos, ele foi além do que Deus poderia imaginar. Por quê? Qual de nós estaríamos dispostos a entregar o nosso filho, a o sacrificar? Só que Abraão, ele foi o tipo de crente que ele priorizou a vontade de Deus. Porque o mais importante não é nós priorizarmos as nossas vontades. O mais importante não é nós priorizarmos os nossos desejos. O mais importante é priorizarmos a vontade de Deus. E eu quero lançar uma pergunta no ar aqui nesta noite. Tu tem priorizado a vontade de Deus na tua vida ou tu tem priorizado a tua própria vontade? Eu afirmo uma verdade para você: se tu priorizar a vontade de Deus, no deserto que tu passa, vocês vai gerar. Mas se tu prioriza a tua vontade, pode ter certeza, no deserto que tu está, você vai permanecer e vai ficar. Por quê? Porque quem não obedece e não prioriza a vontade de Deus, não vivencia a experiência sobrenatural com o Senhor no deserto. Porque tem gente que talvez pode até pensar que deserto é sinônimo de morte. Pode ser para quem está lá no mundo, pode ser para quem não serve a Jesus, mas para crente lavado e remido pelo sangue de Cristo,
Deserto é lugar de experiências sobrenaturais com o Senhor. Tu quer ver uma coisa? Lembra de Jesus no capítulo 4 de Lucas? Quando Jesus estava no deserto, Satanás até tentou com Jesus, mas cadê que Satanás derrubou ele? Logo após, o próprio Deus enviou o anjo para prover o alimento para Jesus. Olha para Elias, viveu no deserto, enquanto a nação de Israel estava passando por seca, por falta de água. Elias estava comendo pão e carne. Assim também não é diferente na vida de um crente fiel e verdadeiro. O deserto que tu enfrenta hoje, tu pode até não entender, mas eu te dou uma informação direcionada pelo Espírito Santo de Deus. É neste deserto que tu está passando que tu vai gerar. É nesse deserto que tu está passando que tu vai prosperar. É neste deserto que tu está enfrentando neste momento da tua vida que tu vai vivenciar e presenciar experiências sobrenaturais com Deus. Existia uma promessa. Tem que colocar o óculos, irmão. Eu gosto de pregar olhando para os olhos das pessoas, mas sem óculos não enxergo nada. Existiu uma promessa sobre a vida de Abraão. E que promessa era essa? Que Deus faria muito numerosa a descendência de Abraão. Só que Abraão vai morrer. Assim como a morte chegará para muitos de nós. E então, quem continua o legado de Abraão é o seu filho Isaque. Isaque foi alguém que também andou com Deus. Alguém que também foi obediente ao Senhor. Isaque foi alguém que andava em conformidade com a vontade de Deus. E é por isso, queridos e amados irmãos, que certa feita, Isaque ele vai sair da tua terra, por causa da fome, que não era a primeira vez que atacava a nação, já era a segunda vez. Isaque estava indo em uma terra, em uma direção, conforme a sua concepção e a vontade do teu coração. Isaque estava direcionado pela tua própria vontade à terra do Egito, porque o Egito era uma terra que prosperava, Egito era uma terra de bonança, Egito era uma terra rica. Isaque estava indo para lá devido à fome que havia chegado pela segunda vez na nação. Só que no meio do caminho, o próprio Deus fez questão de se apresentar para Isaque e dizer para Isaque para ele ir para a terra que Deus iria o mostrar. Olha que coisa interessante. Tu lembra do que eu disse aqui agora há pouco? Isaque, ele deu continuidade ao legado do teu pai. Por quê? A palavra de Deus para Abraão foi: sai da tua terra. Abraão obedeceu. A palavra de Deus para Isaque: vai para a terra que eu vou te mostrar. Isaque também obedeceu. E a terra que Isaque foi não era qualquer terra. Era uma terra dos filisteus, uma terra na qual não tinha uma boa amizade com o povo. Isaque chegou naquela terra, direcionado por Deus, mas eu te digo uma informação: cenário que a ótica humana diz que não vai dar em nada, que não vai prosperar, é o cenário que Deus vai usar para te exaltar. Cenário que a ótica humana diz que não vai dar em nada, é o cenário que Deus vai usar para mostrar para você que Ele faz você prosperar, independente da localidade geográfica, porque Ele é o Deus do céu, Ele é o Deus da terra, Ele é o Deus do ouro, Ele é o Deus da prata, Ele é o Deus dono de tudo. Ele é o Deus que também abençoa você que vive em fidelidade e em conformidade com a vontade dEle. Isaque chega na terra de Gerar, que no hebraico significa alojamento. E quando ele chega na terra de Gerar, ele vai dar de encontro com Abimeleque, rei de Gerar. Este Abimeleque era um cognome dos governantes daquela nação, tal como Faraó, governante do Egito. E quando ele chega em Gerar, ele vai dizer algo semelhante ao que o seu pai diz no capítulo 20 de Gênesis, quando ele chega também à terra de Gerar e se encontra também com outro Abimeleque. O que é que ele diz? Quando ele se apresenta para o rei, apresenta a sua esposa, mas não como esposa, como irmã, porque ele temeu a morte, pelo fato de os homens se apaixonarem pela mulher dele, que era uma mulher muito bela. E ele disse que ele era
irmã de sua esposa Rebeca, para assim se estabilizar naquela terra. Só que, mais à frente, a Bíblia diz que Abimeleque, certa feita, enquanto estava na janela, ele vai ver Isaac acariciando a sua esposa Rebeca. E ele percebe então que Rebeca não era irmã de Isaac, mas sim esposa. Aí então Abimeleque vai chamar Isaac e vai falar com Isaac desta maneira: Isaac, por que você não falou para nós que ela era sua mulher? Nós corremos um grande risco de talvez tocar, ou algum homem querer tomar ela por mulher, e nós sermos amaldiçoados por Deus. Só que aí então, queridos e amados irmãos, vemos algo aqui. Mesmo acontecendo este fato, Abimeleque permitiu que Isaac permanecesse na terra de Gerar. Isaac então, com a autoridade de Abimeleque, começou a semear naquela terra. Aquela terra não era uma terra fértil, aquela terra não era uma terra que gerava, mas Isaac começou a semear. Isaac começou a plantar, e a Bíblia diz que Isaac começou a enriquecer, Isaac começou a crescer. Isaac não começou a prosperar, a terra não começou a frutificar, porque ela era frutífera. A terra começou a frutificar, porque Deus era na vida de Isaac. Presta atenção nisso daqui, eu quero aplicar para a vida de alguém. Independente do lugar que você vai pisar, Deus vai fazer prosperar, não por causa do ambiente, mas por causa da vida que tu apresenta diante do teu altar. Deus vai fazer você prosperar em lugares que tu nunca pensou que talvez iria prosperar. Por quê? Porque sobre a tua vida existe uma promessa das bênçãos do Senhor que te seguirão. Sobre a tua vida existe uma promessa do Deus eterno, que prometeu para você que Ele é contigo, que Ele está contigo, independente da situação que você enfrentar, independente da posição que você está. Deus, Ele é na tua vida. Só que existe um porém: para Deus prosperar na tua vida, para Deus fazer frutificar no teu ministério, é preciso da tua parte uma condição: obediência ao Senhor. Não adianta eu querer prosperar, ter um ministério alavancado, ter um ministério estourado, está em evidência, ter uma boa condição financeira, mas eu não obedecer a Deus. Só que infelizmente, queridos e amados irmãos, aí fora, eu creio que aqui não, muitas pessoas anunciam um evangelho por aí, que se você vir para a presença de Deus, o Deus que você vai começar a servir é o gênio da lâmpada mágica, que vai atender todos os seus desejos e teu pedido. Deus até atende, Deus até te dá o que tu pede, mas para Ele atender e te dar o que tu pede, o que tu precisa, é necessário você obedecer a Ele, é necessário você ter vida aliançada com Ele. Não adianta querer bênçãos do Senhor, prosperar, sem ter obediência ao Senhor. Pode ter certeza no que eu vou dizer. Se tiver alguém aqui nesta noite que se encontra nesta condição, você será frustrado. Mas não fique assustado não. Ainda há tempo de você reverter o quadro da história que você está vivendo, se colocando em obediência ao Senhor, que tu vai ver o que esse Deus vai fazer na tua vida. Deus vai mostrar que Ele é com você. Deus vai mostrar que Ele opera através de você. Deus vai mostrar que independente da condição social, da posição financeira, Ele vai fazer você no deserto prosperar, porque Ele é Deus fiel, que cumpre promessa que Ele promete na vida dos crentes e servos fiéis a Ele nessa terra. Só que existe um porém. Da mesma maneira que a obediência a Deus traz um bônus para a tua vida, a obediência também vai trazer um ônus terrível para a tua vida. Mediante a obediência, qual é o bônus que você vai receber? O bônus que tu recebe pela obediência é as bênçãos do Senhor, livramento da parte do Senhor, Deus prosperando na tua vida, Deus fazendo você alavancar, Deus fazendo você chegar em lugar que tu nunca imaginou que você poderia chegar.
E é perceptível que essas bênçãos trarão crescimento ministerial sobre você. Só que existe um porém. Essas bênçãos são um bônus de Deus sobre a tua vida, mediante a tua fidelidade e obediência a Ele. Só que existe um porém. Tu tem que estar disposto a enfrentar o ônus sobre a tua vida. O que é o ônus? A oposição, o levante de pessoas, a calúnia e tantas outras coisas que se oporá, vai se opor diante de você. Só que tem gente que quando se depara com esse tipo de coisa, já quer abandonar, já quer se aposentar, já quer retroceder. Olha o exemplo de Isaac, quando ele começou a crescer, a oposição se levantou, o mesmo Abimeleque que falou, pode plantar, pode prosperar, quando viu que ele estava maior, se levantou contra a vida de Isaac. O problema é, não quem se levanta contra ti, quem se opõe contra você. O problema pior é quem está do teu lado se levantar contra você. Enquanto você está em um nível como que se diz? Enquanto você está em um nível do mesma medida que uma pessoa, está tudo bem. É paz do Senhor aqui, é meu irmão de cá, mas quando você começa a chegar em um nível elevado, pode ter certeza, quem vai se levantar contra você não é quem está lá fora na perversidade, quem vai se levantar contra você não é quem está lá fora no mundão servindo ao diabo, quem vai se levantar contra você na maioria das vezes, é aquele que está do teu lado te dando a paz do Senhor, porque não suporta e não está preparado ver o seu crescimento na presença de Deus. Só que eu digo algo para você, as pessoas não entendem o crescimento de um servo na presença do Senhor. Se você está crescendo, não foi porque você pediu, foi porque Deus quis dar o crescimento dele na tua vida, e as pessoas não entendem isso. O problema não é você crescer, as pessoas não se importam porque você é. O que deixa as pessoas iradas, o que deixa as pessoas incomodadas, é o que Deus está proporcionando você a vivenciar na presença dEle. Mas permita-me dizer uma verdade, se você olhar para isso, tu vai voltar atrás, tu vai retroceder, tu vai se apostatar. Glória a Deus, voltou, aleluia. Se tu olhar para esse tipo de coisa, levante, oposição, pessoas que estão tentando contra ti, tu volta atrás. Tu não vai conseguir permanecer firme, fiel e de pé na presença de Deus. Mas quando tu olha para Hebreus capítulo 12, verso 2, autor e consumador da nossa fé que é Jesus, pode se levantar a oposição, pode levantar Satanás e seus demônios, pode levantar o inferno inteirinho, que vai se levantar para cair, porque diante de você existe um ser onipotente, inabalável, que te protege, que te prospera, que ajuda você nesta caminhada tão difícil que tu tem enfrentado. Esse ser é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que tem um nome acima de tudo e acima de todos, que deu a vida dele por mim e por você. Então permita-me dizer uma verdade aqui nesta noite, não deixa certo tipo de palavra querer te parar, continue fiel, prosseguindo na fé e na caminhada cristã, que é nesse cenário que você está enfrentando, é que Deus vai honrar você, é que Deus vai exaltar você, é que Deus vai fazer de você uma ferramenta potente, poderosa e afiada, para glorificar e exaltar o santo e poderoso nome dEle. Escuta, enquanto Isaac estava no mesmo nível de Abimeleque, Abimeleque estava dizendo para ele, pode plantar, pode crescer, mas depois que Isaac alcançou um nível elevado de Abimeleque, saia da minha terra, você está ficando muito mais poderoso do que nós. O que incomoda as pessoas, não é o que tu tem, não é quem você é, mas o que Deus resolveu entregar a você. Sabe por que incomoda as pessoas? Porque não são pessoas que andam na direção do Espírito, são pessoas que têm dado lugar para o diabo operar na vida dela, porque o sentimento de inveja
não provém de um servo de Deus. Porque servo lavado e remido pelo sangue de Cristo não inveja o crescimento do teu irmão, não inveja a prosperidade do teu irmão. Mas crentes que infelizmente é tomado por um sentimento que deu legalidade para Satanás, deixa isso corroer a tua alma. E preste atenção, todo aquele que sente inveja do teu irmão não sai do lugar, não prospera, continua na mesma condição. Por quê? A mesma medida que tu mede o teu irmão, Deus também vai medir você. Não adianta querer prosperar invejando o teu irmão. Não adianta querer crescer invejando o teu irmão. A felicidade do teu irmão tem que ser também a sua felicidade. Eu sei que muitas das vezes você vai olhar e vai dizer: Senhor, por que ele conseguiu e eu também não consegui? É porque existe tempos definidos para a vida de cada um, na qual Deus, em sua presciência e multiforme sabedoria, determinou lá do céu um tempo na vida de cada um de nós. Tem pessoas que começou ontem, já está pregando por aí, já está viajando o Brasil, mas tem pessoas que começou há 10, 20, 30 anos, mas que se encontram no mesmo lugar. O problema é não o tempo que a pessoa exerce a chamada ministerial, é o sentimento que essa pessoa tem no teu íntimo, dentro do teu coração. Não adianta tu queimar no teu coração querendo pregar, querendo fazer a obra, mas o sentimento não é alma, o sentimento não é exaltar o nome de Jesus, o sentimento é se autopromover. Mas existe aqueles também que só continua na posição que Deus permitiu estar, porque Deus sabe muito bem que se levar além, esquece de Deus, se apostata da fé, abandona o Senhor. Só que tem aqueles também que Deus leva numa posição elevada, porque sabe que tem estrutura para suportar o peso da promessa se cumprindo sobre a vida dele. Não adianta querer viver promessa, mas não ter estrutura para suportar o peso da mesma. Não adianta querer estar em evidência, mas não ter estrutura para suportar a evidência. Não adianta querer ir em nações e estados e tantos lugares pregar, mas não ter estrutura para suportar o peso da chamada ministerial. Então permita-me dizer uma verdade para você, na minha simplicidade: espera o tempo de Deus ser determinado na tua vida, porque o tempo nosso é diferente do tempo do Senhor. O tempo nosso é o tempo Kairos, na qual diz, Cronos, perdão, na qual é contado minutos, segundos, dias, meses, anos, mas o tempo de Deus é o tempo Kairos. É um tempo que não está limitado à nossa capacidade humana. Só que, permita-me dizer uma verdade, esse tempo de Deus, Kairos, só Ele sabe qual é. Só que eu quero dizer uma verdade para você. Talvez o tempo de Deus prosperar na tua vida é a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir desta semana, a partir talvez da outra semana. Só que nós temos que entender uma coisa: tudo é conforme o tempo de Deus. Não adianta querer atropelar o tempo do Senhor, é sofrer frustração. Mas se tu andar em conformidade e obediência à vontade de Deus, pode ter certeza que na hora certa Deus vai te entregar tudinho que Ele te prometeu. Na hora certa Deus vai prover tudinho que Ele falou que ia providenciar. Na hora certa Deus vai te levar em lugares que tu nunca imaginou que você poderia um dia chegar. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que existe um tempo de Deus determinado a se cumprir na vida de cada um deles. E eu sei que seu pensamento é: Senhor, mas por que está demorando tanto? Por que está tardando tanto? Será que eu não estou apto para exercer aquilo que o Senhor mesmo já prometeu para mim que eu ia exercer? E Deus está dizendo: com certeza você está apto, filho, para exercer. Você está prontinho para exercer a chamada. Só falta uma coisa estar pronto: o sentimento que tu sente no teu coração. Porque enquanto o teu coração não estiver pronto, a aptidez que você tem não serve de nada para tu exercer a chamada. Porque é necessário o teu coração estar pronto para tu vivenciar coisas sobrenaturais na presença de Deus. E pode ter certeza,
certeza, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu que vai prosperar, Ele vai prosperar. Se Ele prometeu que vai gerar, Ele vai gerar. Se Ele prometeu que vai levar, Ele vai levar. Se Ele prometeu que vai exaltar, pode ter certeza que Ele vai exaltar você nessa terra, para que o nome dEle seja glorificado por intermédio da tua vida, rapaz. Olhe para mim. Eu estou pregando aqui hoje para vocês. Eu tenho pouco tempo que estou na presença de Deus. Pouco mais de 5 anos que eu aceitei Jesus. Só que no dia que eu aceitei Jesus, Ele falou comigo que me levaria, que me daria a oportunidade de pisar em terras que eu nunca imaginei que eu poderia pisar. Só que eu achei que isso aconteceria com 10, 20, porque eu conhecia já a palavra de Deus. Já tinha servido a Jesus. Só que com apenas esse período de tempo, de apenas 5 anos que eu sirvo a Jesus, Deus já tem me levado em lugares que eu nunca imaginei que um dia poderia pisar. Esse aqui é um deles. Tu acha que Deus fez na minha vida isso porque Ele achou mais graça em mim do que em você? Tu acha que Deus fez isso na minha vida porque Ele achou mais beleza em mim do que em você? Até porque a beleza passou correndo longe de mim. Tu acha que Deus fez isso na minha vida porque Ele achou eu melhor do que você? Deus não faz acepção de pessoas. Só que a Bíblia diz, o profeta Isaías escreve que Ele é o Deus que examina os pensamentos e sonda as intenções do teu coração. Qual é a intenção do teu coração? O que tu tem pensado, intencionado dentro do teu coração? Se a intenção do teu coração é servir a Deus para se promover, vai ser frustrado. Se a intenção do teu coração é servir a Deus para se enriquecer, vai ser frustrado. Se a intenção de servir a Deus é se promover, ficar famoso, vai ser frustrado. Mas quando a intenção do teu coração é confrontar o sistema que está implantado em muitos lugares, é ganhar almas para Jesus, é confrontar o pecado com unção, com poder e autoridade que o próprio Deus outorgou você, pode ter certeza que a qualquer momento você vai desaparecer desse espaço geográfico e Deus vai levar você a lugares que tu nunca imaginou que um dia você iria pisar para fazer a obra dele com unção, poder e autoridade. E pode ter certeza, quando Deus leva e envia, Ele é contigo, onde quer que tu pôr a planta dos teus pés. Por quê? Porque tu obedece, porque tu anda em conformidade, porque tu vive conforme Deus quer que tu viva na presença dEle. Se tu manter a obediência em primeiro lugar na tua vida, pode ter certeza, tu vai prosperar financeiramente, tu vai prosperar ministerialmente, tu vai passar o deserto dando glória para Jesus. Pessoas vão olhar para você, não vai entender, mas como é que pode? Ele passa por tantas coisas. Qual é o segredo disso? Para ele se manter e continuar de pé. O segredo não é dessa terra. O segredo é diretamente do céu, do trono de glória sobre essa terra. O segredo é a obediência a Deus. É por isso que muitas pessoas não entendem o porquê você está de pé hoje. O porquê está chegando aonde tu nunca imaginou que você poderia chegar, porque estão olhando com visão e ótica humana, mas não olha com olhar espiritual. Deus, aleluia, Deus de poder e glória. E Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Filho, filha, permanece firme e fiel, que tu vai chegar aonde tu nunca imaginou que você poderia chegar. O deserto que tu enfrenta hoje não é para te matar, não é para fazer você retroceder, não é para você se apostatar. O deserto que tu enfrenta hoje são apenas experiências que Deus está concedendo você passar, para tu vivenciar o sobrenatural da vida, das promessas dele na tua vida. É por isso que muitas pessoas não entendem. É por isso que muitas pessoas ficam admiradas, procurando tentar entender o porquê que tu está de pé ainda. O porquê que tu conseguiu se manter fiel. O porquê
tu venceu aquela prova e está aqui hoje mandando glória para Jesus, é porque a tua força não é dessa terra, é porque a tua força não é física, é porque a tua força vem do céu, a tua força é espiritual, a tua força vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. E o mesmo Senhor, queridos e amados irmãos, que está me usando como profeta para falar com você aqui nesta noite, é o mesmo Senhor que quer usar você para falar com pessoas lá fora que precisam ouvir a palavra de Deus. O mesmo Senhor que tem me levado a lugares que eu nunca imaginei que um dia poderia pisar, é o mesmo Senhor que vai levar você em lugares que tu também pensou que tu nunca imaginou porque poderia chegar. Mas para isso não depende só dele, depende primeiramente de você obedecer, estar na qualidade sincera de um servo fiel e verdadeiro, andando em conformidade com a vontade dele, e tu vai ver o que esse Deus ele é capaz de fazer na tua vida e também através da tua vida. Quem crê nessa palavra que está sendo pregada aqui nesta noite? Quem crê nesta palavra que está sendo pregada aqui nesta noite? Olha como Deus está falando com pessoas aí, ó. Olha como Deus está tocando no íntimo de pessoas. Olha como o Senhor dos exércitos está falando lá no íntimo, despertando sobre a tua alma aquele sentimento que estava adormecido, na qual tu pensou que não iria mais prosperar no deserto que você está passando. Sabe por que você pensou isso? Sabe por que você pensou desta maneira? Porque esse pensamento não é seu, esse pensamento é proveniente de uma seta, de um dardo inflamado do inimigo de tua alma que lançou contra ti. Mas eu tenho uma informação para liberar aqui nesta noite. É neste deserto que você está enfrentando que é o cenário que Deus já protagonizou a honraria na tua vida. É nesse deserto que você está passando que é o cenário que Deus já projetou a honra dele na tua vida. Convido os irmãos a se pôr de pé no nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo Deus de Israel. Aleluia. Escuta uma coisa. Abimeleque, ele só prosperou por causa da obediência que ele teve a Deus. Segundo, por causa de uma promessa que estava lançada sobre a vida dele. Eu sei que talvez tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que é semelhante também a mim. Não tem dinheiro, não tem posição de destaque, não tem posição elevada, não tem talvez uma casa, um carro bom, mas eu afirmo uma verdade para você. Tu pode não ter nada, só que eu afirmo também uma outra verdade, que tu tem tudo. Tu não tem coisas materiais, tu não tem condição financeira até o momento, mas tu tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. E mais vale a promessa do que qualquer coisa dessa terra. E se tu tem uma promessa de Deus sobre a vida, sinta-se agraciado, meu irmão, porque essa promessa, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Eu quero chamar aqui na frente você, querido e amado irmão, que eu quero orar pela tua vida. Você que precisa de uma oração. Talvez tu pensa que está tudo perdido para você. Não está. Está tudo perdido é para o diabo, que já está condenado com a condenação peremptória, irrevogável. Que tu pensa que não tem mais jeito para ti. Não tem mais jeito é para o diabo. Para ele já era. Mas para você que está aqui nesta noite, eu dou uma informação. É neste deserto que você vai prosperar. É neste deserto que Deus vai te exaltar. É neste deserto que Deus vai fazer de você um homem grande. É neste deserto que Deus vai exaltar o teu ministério. É neste deserto que Deus vai mostrar para você que a promessa toda que Ele te prometeu ainda permanece de pé.
É nesse deserto, querido e amado irmão, que a qualquer momento tu vai vir aqui neste púlpito, vai pedir a oportunidade do pastor e vai testemunhar verdadeiramente o Senhor Jesus prometeu e me honrou a promessa que ele prometeu. É nesse deserto que tu está enfrentando e passando hoje, que Deus vai te dar a oportunidade de vir aqui na frente, oferecer culto em ação de graça, por bênçãos recebidas da parte do Senhor. E eu quero orar aqui nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Deus amado, Deus altíssimo, Deus misericordioso e